Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo isso. Hoje é dia 26, não, é 26 de dezembro, depois do Natal, fazendo um vídeo aqui, um saideira. Eu vou falar um pouco sobre a história do jornalismo e dos repórteres, história dos jornais, né? O que me incentivou a fazer isso foi a descoberta de um livro aqui na minha casa, um livro que eu ganhei do meu pai, o Manual do Peninha, lançado pelo Walt Disney em 1973, que fala sobre a história do jornalismo e dos repórteres, né? Eu ganhei esse livro quando eu era criança e não dei importância, nem li, nem nada. E agora, depois de velho, tive acesso a esse livro novamente. Minha mãe me deu de volta, achou na casa dela e deu para mim de volta. E eu resolvi fazer um vídeo falando sobre a história do jornalismo. Depois de eu dar uma lida geral no livro, ele é grosso, quer ver? Ó, vou até pegar ele para mostrar. Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. O livro é esse, ó. Manual do Peninha, sobre o repórter, ó. Manual do Peninha. É um livro infantil, né? Mas é um livro bem completo, toda a história do jornalismo, dos métodos usados, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo. Bom, só para contemplar isso daqui, já dei a introdução inicial. O jornalismo surgiu desde que quando surgiu os primeiros grupamentos humanos, né? Uma vez que tinha um grupamento humano, sempre tinha alguém que se destacava, que eram os famosos bicões, fofoqueiros, que saíam contando o que acontecia com aquele grupamento para outros grupamentos, com o objetivo de manipular, né? Muitas vezes eram notícias mentirosas, fake news, a maior parte das vezes, né? Eram os bicões, que eram conhecidos, os primeiros jornalistas. Nem se conhecia a história como jornalismo, né? É como se fosse aquela história: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o jornalista ou foi o jornal? Ninguém sabe, né? Porque já existia jornalista mesmo antes deles saberem que eles eram jornalistas. Os nomes deles não eram nem citados nas reportagens, né? Nas notícias que eram prolatadas de um grupo para o outro com objetivo de manipulação política, cultural, etc., né? As formas de comunicação mudaram muito. Foi a falada, primeiro era só falada, eram os fofoqueiros, só falavam. Depois veio a escrita, que faziam nas tábuas brancas, que eram ácata, como que chama aqui, na Idade da Pedra, a, a ácata diurna, né? Que as notícias eram recolhidas pelo chefe da religião romano, pontífice. Ele redigia tudo em uma tábua branca e a fixava na porta da sua casa, né? Então, essa é a primeira forma de comunicação que se tem notícia. Era o pontífice da religião, o religioso, que colhia todas as fofocas dos grupos, dos diversos grupos, e escrevia numa tábua branca e a fixava na porta da sua casa, né? E a maior parte dessas notícias, na verdade, eram infundadas, mentirosas e fake news. A maior parte, entendeu? Era só para manipular os grupos. E aí nós temos como as formas de comunicação o jornal, a falada, a escrita, a revista, a internet, os grupos de WhatsApp, as páginas sociais, YouTube, televisão e a fofoca, a rádio peão, entendeu? Quem já não conhece que zelador de prédio sabe a notícia de todo mundo dos moradores, né? É a famosa rádio peão, né? Então é o que se tem notícia. E aí, como os primeiros jornais que foram lançados, né, nós podemos citar aqui que a primeira reportagem oficial que se tem notícia no Brasil foi Pero Vaz de Caminha que fez,
quando ele deu a notícia, ele era o escrivão de Pedro Álvares Cabral, e ele deu a notícia para os portugueses do descobrimento da terra de Vera Cruz, que era o Brasil, em 21 de abril de 1500. Né? Depois dessa primeira notícia, o que se tem conhecimento, o primeiro jornal brasileiro foi o Correio Brasiliense, que foi publicado em 1808, só que foi publicado em Londres, porque o diplomata Hipólito brasileiro, diplomata brasileiro em Coimbra, chamado Hipólito, escreveu o Correio Brasiliense divulgando as ideias de independência do Brasil. Né? Foi a primeira notícia que se tem conhecimento. Né? E aí depois veio Dom João VI, ao chegar ao Brasil, funda a Imprensa Régia, que passa a publicar a Gazeta do Rio de Janeiro, quando foi decretada a censura prévia. A censura prévia foi decretada em 1808 e foi abolida em 1821, a primeira vez que teve censura, né? Depois teve outra ditadura, também teve censura. Depois, o outro jornal, depois do Correio Brasiliense, foi em 1823, o Compilador Mineiro. O Compilador Mineiro. Em 1827, vieram os primeiros jornais de São Paulo, o Farol Paulistano. Ainda no Rio de Janeiro, nesta época, são fundados a Aurora Fluminense e Jornal do Comércio. Outras regiões do Brasil se fundou nessa época Diário de Pernambuco e Correio Paulistano. Aí em São Paulo, ainda em 1870, se fundou o Jornal da República. E em 1875, o então conhecido jornal O Estado de São Paulo se fundava a sua célula máter, a província de São Paulo, que se transformou em o Estado de São Paulo. Depois veio o Diário Popular, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Gazeta de São Paulo, 1906. Bom, eu dei essa introdução dos primeiros jornais do Brasil para salientar que o jornalismo sempre existiu, né? Como eu já disse, o jornalismo sempre existiu. Sempre tem alguém que vai dar com a língua nos dentes de alguma coisa que está sabendo de uma família, de uma empresa, de um país, de uma cidade. E mesmo assim eles nem sabiam que eram jornalistas, eram os bicões, né? Então é muito simples. Tem muita história aqui, muita história. E a gente tem até um relato aqui popular, né? Que quando a gente quer elogiar um jornalista, isso era na década de 70, né? Quando foi lançado esse manual do Peninha aqui, ó, que eu li sobre a história do jornalismo. Eu estou lendo aqui, está muito interessante. Então, eles tinham mania de chamar o jornalista de Dr. Livingstone. Quando queria homenagear um jornalista, chamava Senhor Livingstone, não é o senhor? Por quê? Quem foi Livingstone? Livingstone foi um explorador do continente africano que descobriu a nascente do rio Nilo. Ele ficou desaparecido por muitas décadas e foi contratado o jornalista Harold Stanley, que também cobriu a Guerra Civil Espanhola em 1868. Foi contratado esse jornalista Harold Stanley para ir atrás do Dr. Livingstone, que estava desaparecido, né? Então tem essa máxima que eu estou explicando aqui no jornal, no livrinho do Jornal do Peninha, que quando a gente quer elogiar um jornalista, a gente chama, é o senhor Livingstone, porque ele foi o primeiro resultado de uma matéria jornalística, né, que descobriu o rio Nilo, né, e estava desaparecido há décadas. É muito simples a minha explicação, porque o livrinho é comprido. Se eu for começar a falar de tudo, quer ver, aqui eu posso dar uma ênfase a alguma coisa aqui, deixa eu ver.
O que eu posso dar ênfase aqui? Ah, também existiram os correspondentes, né? Já estava esquecendo de falar dos correspondentes. Com o jornalismo surgiu os correspondentes. Os correspondentes, os primeiros foram correspondentes de guerra, né? Que a gente, é, eles têm que ter muita astúcia, serem muito determinados, muito corajosos para enfrentar a guerra, para cobrir a guerra, né? Então, a Inglaterra, Elizabeth, havia um tipo diferente de repórter, uma espécie de secretário do serviço dos nobres. O trabalho desses repórteres secretários era levar informações úteis para a vida cultural e financeira desses fidalgos. Nesse mesmo século, o alemão Herter Orgling relatou no Zeitung a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Então, em 1558 e 1603, esse secretário que tinha papel de jornalismo da Inglaterra deu a notícia do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, já em 1558. Então, já lá na Inglaterra já se sabia que o Brasil tinha sido descoberto, né? Então aqui está a história do Dr. Livingstone, ó. Dr. Livingstone, esse senhor aqui, é o repórter, aquele repórter Stanley, que foi atrás do Dr. Livingstone, foi procurar ele. E quando descobriu, ele descobriu o Rio Nilo. Aí tem mais histórias aqui, histórias da imprensa brasileira. O primeiro jornal, Correio Brasiliense, né? Já falei. O primeiro parágrafo de uma reportagem é dito como lead, né? A primeira palavra, a primeira, o primeiro texto de uma reportagem é chamado como lead. No caso da reportagem escrita, a lead, né? A lead. Aí nós já temos aqui em outros contextos, tem muita história aqui, os jornais todos que eu já te falei, de Correio da Manhã, orientação de Casper Libero, né? A Gazeta é fundada em 1906 em São Paulo, mas desenvolveu-se mais a partir de 1918, sob a orientação de Casper Libero. Em 1912 surge a Noite Jornal com grandes reportagens e ilustrações. O Imparcial, jornal O Imparcial, é um jornal que circulava só à noite. Tem muita notícia aqui boa. O livrinho é bem completo. Os correspondentes, né? Também tinham jornalistas críticos de arte, críticos de comida, críticos de novela, críticos de esporte. Tem o jornalista esportivo, né? Que é muito importante hoje em dia para divulgar o esporte, principalmente no futebol, né? O jornalista esportivo. E a gente tem que dar ênfase aos jornalistas, porque se não fossem eles, a gente não sabia de nada, entendeu? É uma profissão muito importante, jornalismo, para a sociedade. E ela já existe mesmo antes, quando a sociedade deu os primeiros embriões da sociedade, já surgiu o jornalismo. O nome de jornalistas não eram nem conhecidos, né? Então, os correspondentes mandam notícia de longe, né? Os dramáticos foram os casos mais dramáticos de jornalista correspondente de guerra foi o de José Remington Ribeiro, a revista Realidade, ferido por uma explosão na Guerra do Vietnã, e de muitos jornalistas que, no cumprimento da missão de bem informar, perderam a vida, como o de Cian, filho do famoso ator Harold Flynn. Deixando o conforto de Hollywood, Cian surgiu para a Indochina como correspondente de guerra do Time em abril de 1970, né? Quer dizer, esse livrinho aqui foi publicado em 1973, entendeu? Então, todas essas notícias que fala aqui eram
eram notícias atuais, entendeu? Ele está falando aqui de um correspondente de guerra, José Hamilton Ribeiro, que morreu com uma bomba, explosão no Vietnã, em 1970, né? Ele contou essa história em 1970, no jornal de Time. O filho dele, o Cian, Harrison Fian, que também morreu, que era um ator famoso, o filho dele também era correspondente de guerra. O filho do Errol Flynn, o Cian, era correspondente de guerra, que também morreu no front, né? Eram notícias que corriam na década de 70, né? O livro é de 1973, vocês podem ver aqui, ó. É uma raridade esse livro, entendeu? É uma raridade. Olha os desenhos, cada desenho bonitinho. Olha os desenhos. Olha aqui, ó. Walt Disney 1973. Ó, podem ler, ó. Walt Disney 1973. Então, é uma raridade esse livro. Tem muita coisa interessante. A primeira reportagem feita no Brasil, pelo Vaz de Caminha, né? Já falei. Deu 16 minutos. O que não sabiam que eram jornalistas, eram os bicões, né? Antes de aparecer o jornalismo impresso, já existiam os bicões, que faziam jornalismo registrando os acontecimentos da sua época. É o caso, por exemplo, de Yu, o Grande, que ao escrever sobre o Monte Ranshan, na China, relata um dilúvio, fazendo assim a primeira reportagem em 2200 a.C., entendeu? 2200 a.C. foi feita a primeira reportagem por Yu Grande, Hengjian, da China, que relata um dilúvio 2200 a.C. Já se tem notícia do primeiro jornalista. É o caso de Yu, o Grande, que ao escrever sobre o Monte Ranshan, na China, relata um dilúvio. Isso já foi em 2200 a.C. Então, muitas peculiaridades aqui. O livro é grande, eu já tenho até anotações aqui, ó. A patada, festa dos avós, domingo grande, entendeu? Tem muitos desenhos bonitos, ó, jornalistas. Os corretores também, apareceram os corretores depois, né? Depois do jornal escrito, começou a aparecer os corretores do jornal. Eram aqueles que davam a lida depois do jornal pronto, liam tudo para ver se achavam erro de português, né? Os corretores também são importantes. Aqui no jornal A Tribuna, eu lembro que quando faleceu um corretor antigo, eles até publicaram no jornal o nome dele, dando homenagem dele. Os corretores do jornal também são muito importantes nessa história toda do jornalismo, né? E no caso, os editores também. Os editores, no caso de vídeo, de áudio, né? Os editores também são importantes. Os jornalistas, o helpdesk, né? O helpdesk, o que é o helpdesk? O helpdesk é aquele que pega as notícias dos jornalistas, colhe todas as notícias dos jornalistas de rua e faz um resumão de tudo e põe no jornal. É o copydesk, né? É o famoso copydesk. É o que copia as notícias dadas pelos jornalistas e põe na forma do jornal. Planifica copydesk, né? O copydesk. Além do mais, aqui tem um monte de brincadeira. Pombo correio, né? Época do pombo correio. A selva também se comunica. O telégrafo, né? A época do telégrafo, quando não tinha nem fax, nem nada, era telégrafo, né? Era o telégrafo. Depois veio o pombo correio, sinais de fumaça, até sinais de fumaça eles mostram aquilo, que eram dados sinais de fumaça, os índios, né? Os índios davam a notícia com sinais de fumaça.
Então, já se tem notícia de repórter da época indígena, os sinais de fumaça, né? O jornal vinha pelo correio, né? Jornalista Benjamin Franklin. Franklin foi, como Leonardo da Vinci, um homem de múltiplas atividades e talentos. Fez 1001 coisas e tudo que fez, fez bem. Além de cientista, escritor, político, inventor, foi também jornalista e dos melhores. Nascido em Boston em 1706, foi o 15º de 17 irmãos. Em 1721, seu irmão James começou a editar uma publicação semanal. Benjamin era aprendiz na tipografia, que imprimia o semanário. Então, Benjamin Franklin foi jornalista também, além de cientista, né? Que tem o Benjamin Franklin, tem para-raio, Benjamin Franklin também foi jornalista. Então, é uma historinha rápida sobre o jornalismo. Eu vou continuar lendo o livro porque está muito interessante, mas por enquanto o vídeo é só esse vídeo. Senão vai ficar muito comprido se eu continuar contando as histórias que eu já li aí. Se eu contar as histórias do livro todo, tá bom? Fica por aqui esse vídeo. Acho que deu para dar uma sapeada no jornalismo, uma homenagem aos jornalistas. Vai minha homenagem a meus amigos jornalistas que eu conheço, que eu tenho alguns do futebol. E fica com Deus. Boa noite, boa tarde, bom dia. Ademã de leve, um beijo. Feliz ano novo para todo mundo.